Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo no canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática e tecnologia, né? Hoje a gente vai falar muito de tecnologia, mas antes de apresentar o nosso e a nossa convidada, vamos dar boa noite para eles, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Bruna. Difícil falar Pedro, né? Daqui a pouco a gente vai para os apelidos que é melhor, né? Boa noite, Bruna, tudo bem? Bruna, tá ouvindo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Acho que estava mutado aí, agora foi. Estava mutado, agora foi. Boa noite. Boa noite. Hoje o nosso tema é as novas profissões que se relacionam à neurociência e à ciência de dados. Vamos apresentar nossos convidados e nossa convidada. A nossa convidada é a Bruna Garps. Ela é mestra em bioinformática pelo Instituto de Matemática e Estatística pela Universidade de São Paulo, vulgo USP, e bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Ela foi bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras na Edna Real University, na Inglaterra. Atualmente trabalha como analista de dados. Ela é professora do curso de especialização em bioinformática, oferecido pela Faculdade FACIS, e co-organizadora do grupo R-Leits, de São Paulo. É isso mesmo? Falei tudo certinho? Falou, isso aí. Isso aí, ó. Então vamos para o nosso convidado. Nosso convidado é o Pedro Ricardo Bronze. Ele é mestrando em Neurociência e Cognição na Universidade Federal do ABC. Ele é bacharel em Ciência e Tecnologia e bacharel em Neurociência, também pela mesma universidade, né? Vulgo UFABC. Ele foi intercambista pelo Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra, com o tema de energias renováveis e sustentabilidade na The Montfort University. Isso? Ele atua como cientista de dados há quase 2 anos, né? Então, nós temos aí nosso convidado e nossa convidada para fazer esse bate-papo com experiências diferentes, iguais, mas diferentes, e agora, né, design thinking, diverge, converge, para a mesma área, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Né? Para a gente começar o nosso bate-papo, né? Acho que sempre é legal, apesar do currículo, né, que a gente fala, conhecer um pouquinho quem é as pessoas, né? Começar com a Bruna aí. Quem é a Bruna? A Garbs, quem é, para os mais íntimos, quem é a Garbs? Sem ser essa mestranda, mestre em bioinformática aí, que vai para o universo. Quem é a Garbs? Conta pra gente aí. Bom, eu sou alguém que nasceu aqui em São Paulo, eu nasci em Guaianazes, então sou da ZL. Passei a maior parte da infância por lá, estudei a maior parte da minha ensino fundamental, médio, escola pública. Entrei na universidade pública aí, na UFABC, né? Na época eu não sabia muito o que eu queria fazer, né? Meu pai insistia muito para fazer engenharia, né? Porque ele trabalhava nessa área, né, da construção civil. Eu falei, já que eu vou fazer engenharia, quero fazer uma diferente, quero fazer alguma aeroespacial. Então, eu entrei na UFABC visando tentar cursar essa engenharia, mas deu nada certo, né? A vida, você traça um plano, a vida vem e fala, não, é isso aqui, ó, completamente diferente. Eu entrei na UFABC, comecei a fazer... Lá na UFABC é legal que eles têm, eu imagino que ainda tem, um programa chamado Pesquisando Desde o Primeiro Dia, o PDPD, né? E aí eu consegui uma bolsa de iniciação científica num projeto da área de neurociência, então, que era trabalhar com o estudo da temperatura, como o nosso corpo, né, e como a gente usava modelos animais, então como que os animais ali se autorregulam a sua temperatura corporal. E foi aí que eu descobri que existia neurociência, né, que tinha esse curso, né, que aliás na UFABC era o primeiro curso, né, a nível de graduação, então como um curso, né, um bacharel. Engraçado nessa história que eu não me formei,
eu fiz todas as disciplinas, eu fiz todos os estágios, mas eu acabei, por não entregar um relatório de estágio, eu acabei não pegando diploma. Então, você chamou alguém que não... Poxa, meu, entrega o relatório de estágio lá. Pô, falta só relatório. Eu fiz o mais difícil, que era fazer as disciplinas, né? Mas eu não passei, mas eu não peguei por um bom motivo, assim, porque eu passei no mestrado, eu fiz a prova, falei, já estou no mestrado, né? Já tenho uma graduação, então embora. E, bom, hoje em dia eu trabalho como analista de dados, né? E parece um pouco distante da minha formação original, né? Mas tem muito, o Pedro também, acho que ele deve ter a mesma impressão, tem muita convergência, né? No sentido de você usar todo o teu pensamento, o método científico, né? Tudo aquilo que você vê no curso nesse sentido, né? Essa formação que é muito analítica, muito quantitativa, para você responder questões aí do mundo corporativo, né? Numa área que está super em ascensão, que é a área de dados, né? O futuro do emprego inevitavelmente vai passar por carreiras que sejam mais quantitativas e que tenham esse viés aí muito relacionado a dados, né? Acho que... Boa, Bruna. Conhecer um pouquinho da Bruna. Mas tem que entregar o relatório de estágio lá, Bruna. Eu também acho, gente. Tá louco, já fez tudo. Se faltasse ainda uns 3 meses de BCT, você ainda tudo bem. 3 meses de BCT é uma vida, agora é um estágio. Um estágio, né? Pô, mano. Não, eu fiz estágio. O relatório do estágio. Eu publiquei um trabalho científico numa revista internacional, mas ainda... Jorginho, essa pessoa existe? Entrega o relatório, Bruno. Vamos fazer uma hashtag aí na internet aí. Hashtag entrega o relatório. Já fez até o paper, já publicou. Foi citado se brincar no negócio. Poxa, sacanagem. Manda o paper assim, ó. Fala, pega o paper aí, gente. Veja como relatório, eu fiz o paper, né? Já fiz o mais difícil, né? Vamos lá. E você? Quem é o... Mano, falar de chamar de Pedro não dá, né? Vamos lá, Bronze. Quem é o Bronze, né? Conta pra gente. Eu nem sabia o nome dele, só pensei como Bronze. Mas se chegar na Neuro e falar Pedro, eu acho que o pessoal não confunde, acha que é algum professor, assim. Se eu estiver andando no corredor e falar o Pedro, tá? Ah, não, Bronze. O pessoal já tá acostumado já. Vamos lá. Eu sou filho de um português com uma descendente de pernambucano. Nasci em São José dos Campos. São José dos Campos eu fiquei um pouco ali por Igaratá, depois eu morei 1 ou 2 anos em Portugal, voltei para o Brasil falando português de Portugal, então eu andava no mercado falando os palavrões que lá naquela época eram aceitos e aqui hoje ainda não são aceitos, dirá naquela época com 3 anos de idade. Então eu cheguei aqui meio que perdido um pouco quando eu aprendi a língua portuguesa lá. Voltando para o Brasa, eu fiquei mais um pouco em Igaratá, depois fui para o litoral, então morei no Guarujá por uns mais ou menos 8, 9 anos, depois eu fui para Santos, fiquei mais uns 9, 10 anos por lá, um pouquinho menos, e aí começou a entrar na parte de vestibular, então o que você vai fazer da sua vida, né? E eu assim, né, o que eu vou fazer da minha vida? É ótimo, vou escolher agora já o que eu quero pro resto da minha vida. E aí, com uma boa parte das decisões da minha vida, eu olhei para frente e pensei assim, qual que é o caminho que, embora eu tenha que diminuir esse leque, consiga me abrir um grande leque de opções na frente. E aí, naquela época, estava começando a surgir a UFABC, 2010, 2009 para 2011. E aí, eu fiquei sabendo do curso da UFABC, que era tipo ciência e tecnologia, cabia margem para diversos outros cursos, né? Tipo de química, física, biologia, matemática, neurociência, engenharias em geral. E aí eu falei, como eu tenho um pouquinho mais de afinidade com biologia e com física, eu acho que eu vou tender a ir para a UFABC, que eu ainda também não tenho que decidir o meu futuro, como é que eu vou morrer daqui para frente, né? Não vai ser, tipo, posso atrasar um pouquinho, né? Benjamin Butler, vamos devagar o negócio. E aí eu estudei, passei, fiz um ano de cursinho ainda, depois vim para a UFABC e iniciei no BCIT também, pensando em ir para engenharia inicialmente.
Passou uns 3, 4 anos, aí eu fui como intercambista para o Ciência Sem Fronteiras, fui inclusive para Leicester, que é quase na época era quase uma colônia de brasileiro fora do Brasil, porque era muito brasileiro que tinha lá, tanto na Leicester University quanto na De Montfort University. E aí, voltando de lá, passei por um bocado de reflexão lá fora, porque quando a gente vai para o intercâmbio, não é só uma questão de o que você estuda lá, mas você passa por outras reflexões da vida, os rumos que você está tomando, você conversa com pessoas de outros backgrounds, de outros lugares, né, de outras formações, você vai vendo que o mundo não é só aquele quadrado que a gente está acostumado. E aí nisso eu fui pensando, e na hora que eu voltei para cá, eu falei, putz, eu não sei exatamente se era engenharia que eu queria. E conversando com amigos meus que estavam atuando na área, eu também fiquei meio assim, meio balançado. E aí eu fui para neuro. Só um ponto aqui, eu tô lembrando que o Jorge falou que era não para falar tanto do educacional e do profissional, e era mais para falar de outras partes do educacional e profissional. Então eu já vou fazer o link para não falar tanto de educação e profissão. Enfim, aí eu fui para neuro, aí na neuro comecei a me envolver também com análise de dados, comecei a fazer uns estágios dentro da FABC mesmo, com professor com análise de dados, com aprendizado de máquina, inteligência artificial. E aí comecei a me envolver com o pessoal de dor crônica, que trabalha estudando dor, fenômeno de dor. Então, tipo, você que está ouvindo aí, que tem uma tia com fibromialgia, ou você tem fibromialgia, ou tem uma dor tipo de um acidente que teve, por exemplo, aí você sente dor ainda, mesmo que não tenha mais ferimentos, na FABC tem bastante gente que estuda isso, basicamente. E aí eu comecei a me envolver com esse pessoal, e aí foi meio que aparecendo o mestrado na minha vida, e eu ingressei para o mestrado, depois fui para o mercado de trabalho, mas antes disso vamos voltar para o que é o Pedro, além disso. Voltando lá, então uma boa parte das decisões da minha vida eu fui tomando nesse sentido, de tipo assim, como é que eu consigo abrir meu leque sem ter que me focar tanto em especializar alguma coisa agora. E isso também se reflete um pouco nas minhas, acho que escolhas não só profissionais, mas também assim, de, sei lá, atividade física. Sei lá, nunca, o Jorginho vai querer bater em mim, eu nunca joguei muito futebol, nunca gostei muito de futebol. Eu vou tomar um rolo aqui daqui a pouco. Quando terminar a pandemia, o Jorginho vai vir correndo atrás de mim. Então, tipo, eu sempre fui divergindo para outras atividades que eu sinto que tinha um leque grande. Então, eu não comentei aí, mas eu sou professor de parkour. Tipo, tenho um certificado como professor de parkour e estudei tanto parkour quanto coisas relacionadas à atividade física, assim, fortalecimento, a treinamento cardiorrespiratório e tudo mais. Talvez até por isso que eu tenho um pouco de gosto pela neuro, de estudar tipo corpo humano e fazer essa conexão de controle de movimento, controle motor, aprendizado e tal. E disso eu também fui indo para outras atividades, então uma atividade foi linkando com a outra, então fui para o parkour, depois fui para escalada, malabares, um bom tempo fui visto pelas pessoas da FABC no piso vermelho fazendo malabares com bolinha, com clave, e sempre tive muito interesse por esse negócio de aprendizado motor. Isso também foi uma das coisas de hobby meu que acabou me levando educacionalmente para neuro, para querer estudar tipo como é que o cérebro aprende. E aí tem sido uma jornada interessante viver como Pedro Bronze aqui nessa fase que a gente está vivendo. Boa, não é que eu não falei para você falar da parte profissional, que educação, você vai responder daqui a pouco e falar, senão você quebrava as etapas, né? Ele não falou que ele cozinha, né? Que ele faz pão. Eu tava ensaiando agora há pouco. Nesse interregno de coisas que eu falei, teve uns pedaços que eu fiz coisas diferentes, né? Teve uma época que eu ficava muito no malabares, então quem estivesse na FABC me viria muito no malabares. Teve uma época que eu tava com um bambolê de aço gigante, parecendo aqueles homens vitruvianos que você segura num bambolê e sai rodando assim. Depois eu procurei Cyr, CYR. Eu tenho uma dessa que eu também girei um pouco, aí envolvi com circo, e aí uma época eu tava fazendo pão e vendia pão na FABC. Mais recentemente, acho que foi 2016, 2017, 2018, 2017, 2018. Aí já fui um pouco de padeiro, um pouco de malabarista, um pouco de ciclista. Hoje eu sou pai de planta. Bicho é um fenômeno ainda. Não falou do cachecol que ele fez, que ele entregou na Inglaterra. O que seria da minha memória se não fossem os meus amigos? Aí teve uma época também que eu fui pra Inglaterra, eu passei muito frio e eu vi umas lãs lá muito interessantes que eu não vi aqui, que era umas lãs muito grossas, que nem faz sentido, assim, dependendo do lugar, ter lã assim aqui. E eu comecei a fazer tricô e quando eu voltei eu não achava essas lãs aqui. Aí eu fui numa loja de tricô e fiquei olhando para as linhas, que eram finas que nem esses fones que vocês estão usando. Eu ficava olhando para aquelas linhas, aí eu peguei 2, 3 linhas assim, juntei, chamei a moça assim, falei...
dá pra fazer tricô com essas 3 linhas? Ela, cara, eu nunca ouvi falar desse negócio aí. Eu falei, então eu vou ter que tentar essa parada. Aí eu comprei as 3 linhas e comecei a fazer tricô também, tipo, do jeito que eu fazia lá. Aí fiz cachecol também na FBC. Tem um pessoal que usa meu cachecol até hoje, manda foto de vez em quando. De tudo um pouquinho. Então, é disso que a gente gosta, conhecer quem são... Toco violão, tô fazendo cursinho de violão erudito. Boa, boa. Então a gente já falou um pouquinho das pessoas. Agora vocês podem falar um pouquinho. Aproveitando, né, um pouquinho, vocês têm a experiência aí da UFABC, acho que cada um tem um pouquinho diferente, né? Igual e diferente. Essa que é a parte legal. Depois a gente vai para um bate-papo mais na área de ciência e de dados aí, da profissão do presente e do futuro, né? Mas a gente tem bastante pessoas que escutam o podcast, que estão nesse, tanto o podcast quanto acompanha aqui, que estão nessa transição, né? O que eu vou fazer, né? Os dois falaram assim, não sabia o que fazer, né? Eu não tinha ideia do que fazer. Sim. Então, conta um pouquinho da graduação, como que é o curso, quais são as vertentes, para onde que pode ir, quais são as possibilidades de trabalhar. Então, conta um pouquinho. Começa aí, Bruna, você jogar o pepino para você iniciar aí. Conta um pouquinho aí. Bom, vamos lá. Explicando um pouquinho, de modo geral, assim, como a UFABC funciona, né? Porque nós 3 somos de lá, né? A gente entra fazendo como primeiro curso um bacharel, que é ou de ciência e tecnologia, ou um bacharel de humanidades, né? Então, são essas 2 grandes distinções, assim, mais um bacharelado mais exatas e um bacharelado mais humanas, mas, assim, não espere que isso seja isolado, você vai ver tudo em ambos os dois, assim, né? Então, e eu acho que essa grande sacada, a grande vantagem, assim, da UFABC é você produzir pessoas, né? Você produzir cidadãos e profissionais que têm uma visão de mundo muito ampla, muito legal. E depois que você sai da UFABC, você começa a ver você sente essa diferença nas pessoas que saem de lá, porque elas têm essa formação, pelo fato de você entrar nesse bacharelado, que é um bacharelado interdisciplinar, e você ter que ver disciplinas de matemática, de filosofia, de sociologia, de física. Você é uma pessoa que você tem é uma pessoa muito versátil. É difícil, tem disciplinas que são difíceis, né, de você conseguir cursar elas, porque a carga de estudo é realmente grande, mas você sai com uma formação tão diferente, assim, e principalmente para quem é das biológicas, né? Então, assim, você faz esse bacharelado interdisciplinar, teoricamente são 3 anos, né? Você tem total liberdade para escolher as disciplinas que você quer fazer, né? Você tem uma grade de obrigatórias, mas o momento em que você vai cursar elas, o turno, o campus, você tem a liberdade de escolher. Isso é muito bom, eu acho isso muito bom. Mas, assim, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Choose wisely, né? Não entre, não é recomendado que você, como primeiro ano, um aluno de primeiro ano, pegue uma disciplina avançada, que você sabe que você só deveria, teoricamente, fazer quando você estivesse no 3º, 4º ano, né? Mas conforme você termina esse bacharelado interdisciplinar, você pode começar a pegar disciplinas dos cursos específicos, né? Então, como o Pedro mencionou antes, né? Você tem engenharias, você tem física, química, biologia, neurociência, ciência da computação, e você vai seguindo as grades desses cursos, né? E aí, você que faz, o que você quer fazer, né? Então, eu tinha um momento que eu fazia paralelamente a neurociência e a biologia. A neurociência eu fiz tudo, realmente só falta, como eu disse, os relatórios, mas a biologia faltava algumas disciplinas da parte animal, por exemplo. Mas, assim, eu lembro de ouvir comentários das pessoas assim, eu quero fazer biologia, meu Deus, por que eu tenho que fazer física 3? E faz tanto sentido, principalmente se você quer falar de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, porque aquilo ali é um circuito elétrico ali, entendeu? Você pode fazer
um depara que você pode fazer entre circuitos elétricos aí, físicos aí, e o funcionamento do cérebro, que é muito bonito de ver. Então, você ser um profissional da área de biológicas ou da área de humanas, que tem uma boa fluência, é versado em disciplinas mais quantitativas e exatas, isso é muito bom. E é isso que vai fazer você ser alguém diferencial na tua área de atuação, entendeu? Porque a gente vai falar isso mais para frente, mas essa ascensão do Big Data, desse mundo de dados, requer cada vez mais que, independente da tua área de formação, se você é um publicitário, se você é alguém de letras, se você fez história, se você fez biologia ou veterinária, você tem que ser minimamente versado em skills mais quantitativas, né? E isso é o grande diferencial da UFABC. Então, eu fiz apesar de ter feito uma escolha, a princípio, assim, sem saber muito o que eu queria, foi uma ótima escolha, assim, porque me fez ser alguém muito mais com a mente aberta, né? Acho que é isso. Boa. Quer falar um pouquinho da graduação, das possibilidades de trabalho, por onde vai, por onde vem? Brose. Eu acho que a Bruna já deu um bom overview, mais ou menos isso mesmo. Uma reflexão que eu tive mais recentemente, olhando assim, porque conforme vai chegando no fim do mestrado, você vai parando, dando uma pausada assim, olhando para trás para a carreira, né? Como estudante, é uma coisa que ela fala, que eu acho que eu recomendo não só para a UFABC, mas principalmente para a UFABC, é questão de que a UFABC a gente tem um esquema que é assim, tem requisito e recomendação. Tem lugares que para você fazer tal matéria, você precisa de tal outra matéria. E aqui a gente tem um esquema que é mais de recomendação. E as recomendações, elas são mais ou menos o que o próprio nome diz, elas são recomendações de pessoas que vieram antes ou pessoas que construíram o programa. E se você tem dúvida, você conversa com um veterano para ver se faz sentido fazer tipo cálculo 3 antes de fazer cálculo 1, sabe? Ou pelo menos reprovar umas 2 vezes cálculo 1 para você pensar, beleza, eu reprovei porque o professor era difícil, mas eu estou familiarizado com esse tema. Então, isso é uma coisa muito importante, que não é só também para a UFABC, para a vida universitária, mas também para a vida profissional, de você sempre estar assim, de olho entender o ritmo das coisas e a trilha que você quer seguir, embora às vezes a gente não tenha muita certeza para onde a gente vai. Mas começar a ver como é que, nas condições que eu tô, o que não é botar o carro na frente dos bois. Então, como é que eu devo progredir nisso daqui? Então, na FABC eu lembro que algumas decisões erradas foi tipo, de eu entrar na neuro, querer terminar a neuro logo e começar a pegar todas as matérias que tinham disponíveis nos próximos quadrimestres. Então fui fazer neuroanatomia, que é uma das primeiras, assim, uma das mais próximas de fazer no começo do curso, eu fui fazer no fim. E aí, quando eu cheguei para estudar neuroanatomia, eu pensei, putz, isso daqui teria feito muito sentido lá atrás, porque eu teria estudado neuroanatomia e aí depois eu ia estudar outras coisas que fariam sentido. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e tomem isso com um copo de água. Fique bem claro isso. Recomendações. Sobre saídas, no caso do FABC, a gente tem uma coisa bem interessante, pelo menos dentro da neuro, que você não tem só uma saída, não é um curso que você monta para tipo assim, isso daqui você vai sair para trabalhar naquela mineradora, ou naquela companhia aérea fazendo tal coisa, ou naquela tal jeito. Na neuro a gente tem 3 grandes áreas que a gente basicamente fala de biologia, de computação e de cognição. Falando por cima, Bruna também, se quiser complementar, por favor. Cognição a gente trabalha geralmente com humanos e tem bastante gente que trabalha isso mais em termos acadêmicos, então você trabalhar com estudar basicamente o cérebro humano, então tem bastante gente que trabalha com timing, por exemplo, na FABC, então vai estudar como é que o cérebro humano, como é que a gente percebe tempo, como é que um senhor de idade ou um grupo de pessoas mais velhas ou de pessoas mais novas ou de pessoas que fazem uma atividade física e não fazem, será que elas percebem tempo diferente? Será que elas percebem tempo em escalas diferentes? Então, o que é um ano passar para um senhor de 60 anos ou para uma criança de 10 anos de idade? Será que eles percebem esse um ano passando igual? Ou a segundos?
me fala quanto passou daqui a 10 segundos, daqui a 20 segundos, e ver sobre que situações isso é afetado. Da mesma forma que eu estou falando de tempo, pode ser para outras coisas também. Outros fenômenos relacionados à cognição humana. Então, entender a criatividade, como é que funciona, sobre que perspectivas que ela é alterada, ou será que a gente consegue aumentar a criatividade de um ser humano através de alguma atividade? Aprendizado também, diferentes tipos de aprendizado e memória. Tem coisa que a gente estuda na neurociência que é meio que assim de praxe, né, que a Bruna deve ter visto, de pacientes que tiveram alguma lesão, alguma coisa no cérebro, no encéfalo, e eles começaram a ter fenômenos tipo assim, não conseguia ter novas memórias. Então, tipo, amanhã vou falar com o Jorge vai falar, e aí, Bronze, o que você achou de ontem? Ah, não sei, não lembro, porque eu não consigo formar essa nova memória. Mas a pessoa consegue formar memórias motoras. Então, se eu pegar um malabares que eu não sei fazer e treinar, apesar de eu não conseguir evocar aquela memória de hoje, de lembrar o que eu fiz hoje, eu consigo aprender uma habilidade motora. Então, a partir daí, você consegue ver que tem diferentes tipos de memória no ser humano. Então, tem gente que estuda isso na cognição. Eu, aliás, fui cobaia de vários experimentos lá. Seja um cobaia de experimentos. As pessoas precisam, e às vezes é muito legal, e isso ajuda bastante a ciência a andar. Às vezes você ganha chocolate. Eu cheguei a ganhar chocolate. Quando o pessoal é bacana, tá, e tá sobrando dinheirinho da bolsa, assim, rola dar um chocolate também, gente. Aí, além disso, pra parte do pessoal que não consegue ganhar chocolate, que são, tipo, trabalhar com modelos animais. Você não vai dar chocolate para animal, para rato, para macaco, para pomba, por exemplo. E aí tem bastante gente que trabalha com isso, trabalha com animal ou trabalha com célula, que é uma parte mais biológica. Então, não é tanto trabalhar com cognição humana, mas assim, por exemplo, a gente está vendo a questão da vacina, uma coisa mais atual. Tem diferentes etapas para você desenvolver vacina. Eu não tenho certeza exatamente de todas elas. Estavam falando de mais ou menos umas 4, pelo que parece aqui no Brasil. E uma delas passa também por, assim, tanto o modelo inicialmente em célula, para você ver in vitro, depois você eventualmente vai tentar, tipo, vamos inocular num rato para ver se ele consegue, tipo, ter reação, criar anticorpos para aquilo. Então tem gente que trabalha com isso, mas em vez de com imunização, trabalha com alguma coisa relacionada à neurociência. Então, posso ter um modelo animal de um rato que tem, entre aspas, Alzheimer, ou entre aspas, algum fenômeno, algum problema meio difícil dizer, mas alguma desordem neurológica, para ver se um medicamento, uma determinada droga que a gente está desenvolvendo faz efeito. Então, tem gente que vai para essa área, e aí também tem abertura dentro, tipo, por exemplo, de indústria farmacêutica. Então, tipo, posso virar um pesquisador que vai trabalhar com isso. Tipo, desenvolver novos fármacos, ou desenvolver novas terapias, que a gente começa trabalhando com modelos animais, para depois ir para humanos, por questões éticas também. E aí tem o pessoal que vai para computação também, então, assim, relacionado com simulação. Então, como a Bruna falou, da mesma forma que a gente consegue fazer uma modelagem entre aspas, fazer uma simulação, uma comparação de um cérebro, do encéfalo, de um pequeno circuito do cérebro com um sistema elétrico, a gente também pode simular isso no computador. Então, eu consigo ver, por exemplo, se eu sei que uma determinada droga tem um determinado efeito sobre um pequeno circuito ali do sistema nervoso, eu consigo modelar isso e testar dando parâmetros de entrada para o modelo computacional. E a partir disso, ver o que isso daqui altera na minha rede. Será que isso daqui vale a pena testar in vitro, testar no animal ou tentar usar no ser humano? Se eu vejo que ali já não está funcionando, é mais um passo para eu tentar validar. Ou pelo menos para tentar eliminar alguns caminhos que podem não me levar a lugar nenhum. Então, tem esses 3 principais branches, né, esses 3 principais ramos, que é o cognição, que é com seres humanos, o animal e o computacional. E, obviamente, você não é assim, você chega lá e fala, eu vou virar um neurocientista computacional, eu vou virar um neurocientista biológico. Você vai estudando e você vai dando uma ênfase, né? Você pode ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Da mesma forma, acho que na materiais você pode virar um engenheiro materialístico cerâmico, um engenheiro materialístico metal cerâmico, por exemplo, então com ênfases, né? E na FBC, especificamente na neuro, não é diferente. Você pode dar ênfase na sua carreira. Eu, particularmente, falando de mim, eu fui um pouco mais para cognição. Então, eu estudei as matérias bases, depois fui um pouco mais para cognição e para computação também. Então, e aí uma vantagem também da UFBC, que eu acho que nós 3 aqui devemos enxergar isso, é justamente de ter esse projeto flexível que as disciplinas opcionais e de opção limitada e livres, você pode preencher com o que você quer. Então, tipo, você pode estar fazendo filosofia e fazer alguma coisa sobre programação de computador. E aprender as coisas ainda assim, sabe? Não tem aquela coisa meio quadrada de você vai ter que ficar na sua área específica. Então, eu acabei pegando coisas da computação que me serviam, algumas coisas de engenharia também serviram, e
falando de mercado de trabalho, eu tenho visto bastante, que acho que relaciona com o tema da conversa, uma boa parte do pessoal da Neuro que eu tenho conversado, tem bastante gente ido para a área de ciência de dados. Uma coisa interessante do bacharel em Neuro especificamente é que ele ajuda a ler bastante artigo. É bem comum você ter que se acostumar, aclimatar a ler artigo científico. Então, assim, você entender, quando o pessoal está falando, por exemplo, quem está acompanhando a CPI da Covid, o pessoal vai lá e fala do estudo. O estudo tal. E aí tem os caras lá que já manjam mais de método, já falam o quê? Mas esse estudo aí, ele tá numa revista tal. E a gente sabe que a revista tal, ela não é tão, por exemplo, bem conceituada. Então, tudo isso, se você tem esse traquejo de saber como é que funciona assim, o método científico, o que é uma revista boa, o que não é, como é que você avalia um bom artigo, ler método, conseguir destrinchar as partes importantes do artigo, tudo isso é uma coisa que é muito importante, não só acho que em termos profissionais, mas até para a gente entender o mundo, né? Você conseguir ler um livro, conseguir separar as coisas, entender o que está sendo escrito ali e conseguir criticar a coisa. Isso é uma habilidade que eu acho que é bem importante e que pode ser uma tendência para o futuro, assim, de conseguir ler as paradas e conseguir ser crítico nelas e conseguir, tanto copiar metodologias quanto criar metodologias novas. Então vai um pouco de criatividade, que é esse artesanato científico, né, um pouco de arte mesmo, de artesão, de um pouco de criatividade com um pouco também de desenvolver metodologia, seja para análise de dado e hoje em dia mais para programação, né. E falando, acho que um pouco mais, assim, de ciência de dados, né, às vezes você realmente precisa dessa experiência de você tem que acessar a informação no seu nível mais original, ali, onde ela está sendo gerada. Então, você tem que ir atrás, você tem que ter a fluência de conseguir acompanhar um trabalho publicado numa revista científica internacional especializada, porque tem muita coisa que está surgindo agora, né? Se você pensa, por exemplo, em inteligência artificial, tem muita coisa muito modelo que o pessoal ainda está testando, você está desenvolvendo, um paper sai todo dia tem trabalhos novos, então você tem que ser alguém que tem que ser um pouco versado nisso, né? Conhecer o que é um método científico, né? Tem que fazer jus ao nome do cargo, né? Porque você é um cientista de dados, então você tem que exercitar muito essa parte da A Bruna travou para todo Deu uma mundo. travadinha aqui. Não? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, Bruna. E agora? Tá tranquilo. Só rapidinho, cortando vocês, que agora vai ficar bom, mais bom o papo. Lembrando, né, que o papo tá até bom que eu até esquecia. Quem tá acompanhando a gente, manda as perguntas aí no chat, e aí coloque a Bruna e o Bronze aí em maus lençóis com perguntas difíceis para eles responderem. Mandem as perguntas aí, né? Então eu vou começar com uma pergunta aí. A gente começou a falar ciência de dados. E aí eu vou jogar a pergunta, quem quiser responde, e aí a gente vai fazendo uma conversa de bar aí. O que é ciência de dados? A gente falou bastante, mas o que é isso? Quem começa aí? Pode começar, Pedro. Muito obrigado. Comecei anterior. Não, beleza, sem problema. É engraçado porque, assim, eu tava conversando com... tava numa roda de amigos recentemente, respeitando o isolamento social, cada um numa cadeira, a 3, 4 metros de distância, todo mundo com máscara, celebrando o aniversário de uma amiga nossa. E aí ele levantou a seguinte questão, justamente isso, assim... Mas por que ciência de dados, cientista de dados? Isso é mais uma provocação mesmo, né? Eu falo assim, por que ciência de dados? Porque, assim, o cientista, se você falar um cientista, ele é um neurocientista, então ele vai trabalhar em cima, de teorias da neuro, vai ter um arcabouço, né? Vai ter uma forma de interpretar a partir da neurociência, ou da neuropsicologia, ou da ciência de materiais, vai ter linhas dentro da ciência de materiais, de interpretar algumas coisas, ou de estudar, e dado inerentemente a maior parte desses cientistas, eu acho. É um pleonasmo, né? Você fala, cientista de dados, mas cientista do quê? De nada, ciência de dado em todo lugar. O que é ciência de dados? E foi realmente uma coisa que não tinham parado para perguntar, que já vi um monte de gente de pós-doutor, não sei o quê, ciência de dados para lá e para cá, e ninguém nunca parou para... Acho que foi uma provocação muito interessante a dele, que eu ainda penso sobre isso hoje. Mas, assim, o que é entendido sobre ciência de dados, falando em termos, acho que de profissionais e tal, mas, assim, é uma área
que tem uma linha que fala sobre, é o novo estatístico, então o cara que era estatístico lá atrás, que era matemático, que fazia modelos matemáticos estatísticos, é o cientista de dados de hoje. Tem gente que discorda, uma boa parte discorda disso, porque fala que tem algumas outras habilidades que o cara teve que desenvolver para além do que tinha o estatístico lá atrás. Então hoje em dia o cientista de dados ele junta algumas coisas, em termos de disciplinas ele é um profissional que entende um pouco de programação. E inclusive eu faço um apelo, se tiver algum cientista de dados vendo sobre isso, estude programação, estude engenharia de software, estude isso que é importante, que eu tenho muitos amigos meus que trabalham com ciência de dados ou estão querendo entrar, mas não sabem a importância de a gente aprender a desenvolver um código limpo, organizado, isso é muito importante. E também se você não vai para ciência de dados, mas vai trabalhar com desenvolvimento de software, estude isso que é muito importante, de código limpo, de organização, de engenharia de software. Então tem um pouco de engenharia de software, de programação, tem um pouco de estatística, um bocado de estatística na real, porque uma boa parte dos modelos que a gente vai treinar, se a gente estiver falando de inteligência artificial e aprendizado de máquina, eles são modelos de aprendizado estatístico. Então, e aí dentro da estatística entra também um pouco de álgebra linear, que é tangente a tanto a programação, quem vai trabalhar com computação, matemática computacional, quanto com estatística também. E programação, estatística, e tinha um terceiro eixo que eu esqueci. Negócio. Negócio. E aí dentro disso, não só do negócio, mas acho que também tangente a tudo isso, está relacionado também, sei lá, visualização de dados. Então às vezes a gente acha que é besteira, mas assim, o ser humano é muito visual, tem coisa que a gente enxerga muito mais fácil padrão visualmente. Se eu falar assim, uma matriz para descrever uma foto de, sei lá, uma bola, vai ser muito mais difícil falando 0, 0, 0, 0. Imagina você desenhando na sua cabeça 000, 001, 00, e aí se eu vou te falar um monte de números, você não vai entender. Agora, se eu te mostrar uma imagem de uma bola, você consegue na hora entender que é uma bola. E aí, assim, saber de visualização de dados e como apresentar informação e dados é muito importante interpretar. Então, assim, falando um pouco de competências, tem um pouco disso. Bruno? Acho que também uma importante é a questão no que a gente fala de negócio, né? Você conhecer a natureza do dado que você está trabalhando, né? Então, é um dado de uma empresa que trabalha com fraudes, por exemplo, então dados bancários, são dados de publicitários, então de investimento em publicidade, investimentos em diferentes tipos de campanhas, são dados de imagem médica, da área da saúde. Então, ter esse conhecimento é importante para você saber aonde você quer chegar, que perguntas você quer responder, e ser capaz de conseguir responder elas de um modo claro, né, usando esses princípios aí que o Pedro falou, de visualização de dados, para você saber transitar entre uma área que é mais técnica, essa parte de dominar esses conceitos de computação, de estatística, mas você também transformar isso numa linguagem mais acessível para as pessoas que são de negócio, né? E para que essas áreas se interajam entre si, né? Então você é uma ponte, né? Que você tá ligando essas pessoas, essas diferentes áreas. Então ter um pouco de conhecimento desses três domínios é importante, né? Acho que um lado às vezes difícil que a gente fica pensando por onde começar, né? Porque são três áreas super diferentes e tem tanta coisa nova surgindo o tempo todo, então o imediatismo das redes faz a gente achar que a gente sempre está para trás, que a gente nunca vai conseguir acompanhar. Então, às vezes, saber por onde começar, às vezes é um desafio grande nessa área. Então, eu vou jogar essa bomba aí, porque vocês falaram, por onde começar? Essa é a pergunta que tá todo mundo que tá escutando aí, tá, Bruna, por onde a gente começa, então? Pedro, por onde a gente começa? Ó, eu vou falar um pouquinho de como eu comecei. Um belo dia eu tava no BCT, aí eu não gostava muito de programação, aí eu caí no estágio que eu percebi que eu tava quebrando muita cabeça para mexer com o negócio de Excel, que eu tinha que ficar fazendo um padrãozinho lá e eu não entendi o que era macro na época, de copiar as coisas. E aí eu fiquei meio bolado com isso, e aí depois de um tempo, eu comecei a estudar sobre aprendizado de máquina, que eu vi que inteligência artificial não era tão longe, eu achava que tinha que ter 5 PhD para começar a fazer qualquer coisa, eu descobri que era um pouco mais próximo, e aí eu comecei a estudar Python, e aí eu comecei a gostar muito de Python, que eu vi os problemas que eu estava resolvendo, que demoravam 10 horas para resolver, eu resolvia rapidão, demorava um pouquinho para escrever código, e depois
desenrolava. Então eu fui pegando mais pela parte da lógica básica, de aprender a mexer tipo, com estruturas básicas de dados, resolvendo problemas simples, aí fui na parte de programação fui me aproximando assim, YouTube tem muita coisa, então falando em termos concretos, né? YouTube tem muito material, tem muita plataforma de aprendizado, tem umas que são pagas, tem umas que são pagas em dólar, que é mais caro, mas tipo, YouTube mesmo tem muita coisa que dá para aprender. Tem muito material gratuito também, então tem plataforma que é assim, você paga se você quiser um certificado, mas você consegue meio que auditar, que eles chamam o curso, você consegue ver o curso inteiro e ir aprendendo independente disso. Então, programação eu iria mais pelos recursos que a gente tem, tipo de YouTube e tudo mais. Parte de estatística, eu tive uma parte na graduação que a gente tem, mas também tem bastante livro, tem bastante PDF na internet, tem bastante curso, tem o Khan Academy também, falando em termos de estatística, é um ótimo curso que eu já fiz uma parte dele, assim, das partes de estatísticas que tem, e já ouvi falar muita gente falando bem também. E da parte de negócios, aí é um pouco mais de quebra-cabeça, que tem gente que aprende mais trabalhando mesmo, tem gente que exercita tentando pegar, assim... Caiu, será ou não? Não, eu te ouço. Tá, beleza, tranquilo. Você desligou a câmera, acho que só a imagem só que caiu. Ué, tá falando que a minha conexão tá meio baixa, eu acho. Normal, internet. Beleza, então, segue tranquilo. o jogo. E aí a parte de negócio, tem gente que vai mais assim, realmente quando entra no mercado, faz um estágio, coisas assim, e tem gente que exercita, por exemplo, hoje em dia tem muita coisa de hackathon, datathon, então são tipo pequenas maratonas que eles chamam, tipo de às vezes é 8 horas, às vezes é 24 horas, às vezes é uma semana, que você tem para resolver problemas. Antes era mais presencial, né? Então você ficava tipo de um sábado para um domingo de noite, realmente o pessoal fica de noite programando, e aí tem problemas para resolver. Às vezes é um problema só, então você forma uma equipe de 5 pessoas, por exemplo, para resolver um problema, e tem várias equipes competindo, ou se não, pode ser tipo, tem uma gama de problemas, tem um catálogo. E aí tem bastante gente que exercita assim. Então, por exemplo, posso ter um hackathon da Prefeitura de São Paulo para melhorar a mobilidade urbana, por exemplo. Então, tipo assim, olha, os dados que a gente tem são esses, a gente tem dado de, sei lá, quantidade de chuva, tem isso, tem aquilo, tem dados de transporte público, e quem consegue trazer alguma inovação para isso? Pode ser um sistema inteligente de predição, pode ser que seja só uma visualização para a gente ver, putz, tem um gargalo aqui às 6 da tarde na Rebouças que a gente poderia melhorar de tal forma, usando dados, sem ter que chegar lá e quebrar e fazer um túnel, né? Tipo, olha, a gente poderia tentar fazer de uma outra forma, levar o trânsito por um outro lado, a gente fazendo análise geoespacial, né? Muitos pagam prêmios, né? Pagam às vezes dinheiro para os melhores colocados. Geralmente tem comida, tem essas coisas assim lá, mas importante. Pelo menos, né? E é excelente para você colocar no seu currículo, no seu portfólio, né? Que é super importante. Tá. Aí uma forma de aprender, acho que seria essa, assim. Tem coisas que é mais difícil, que não é tão simples ver na internet, mas eu acho que é esse esquema. E você também faz bastante contato com gente muito interessante, tem bastante gente que você acaba conhecendo nesses lugares e que vai assim expandindo seus horizontes. Eu acho que se eu for complementar, eu também começaria por onde o Pedro mencionou, né? Então, aprender uma linguagem de programação. O Python é um ótimo começo. Outras linguagens também, o R também é super bom. Então, porque até mesmo, imagine assim, se você aprende uma linguagem dessa, mesmo que você não seja um cientista de dados, isso tem tanta utilidade para a sua vida, mesmo se você fosse um analista, qualquer outra coisa, você vai ganhar tanta agilidade no seu trabalho, porque você vai resolver problemas cotidianos, além de lidar com tabelas, todo mundo lida com tabelas em algum momento. Então, você ser capaz de processar essas tabelas, criar colunas, remover, ajeitar elas, né, que a gente fala que é o wrangling data, né? Então, se você já fizer isso, mesmo que você não siga para essa área, isso já é uma ótima vantagem, né? Independente se você é alguém que tem uma formação diferente. E acho que também, para além de procurar começar a programar, e sempre olhem por conteúdos gratuitos, tem muita coisa boa na internet. Antes de pagar por alguma coisa, tente ver todas as formas gratuitas, porque tem muita coisa boa, inclusive sendo produzido por pessoas que se organizam em comunidades de tecnologia. Então, por exemplo, eu faço parte do Arleiris, do Arleiris São Paulo, que é uma comunidade voltada para o ensino da programação na linguagem R para minorias de gêneros. Mas isso não ocorre só nessa linguagem. Então, tem o PyLadies, por exemplo,
que também é nessa mesma pegada, né, junto com Python, e tem outras comunidades que são mistas, né, então são abertas a todo mundo, acho que PyData, Python Brasil... Acho que tem o PyLadies, se eu não me engano. Da mesma forma que tem o RLadies, acho que também tem o PyLadies. Sim. Em cada cidade tem o que a gente chama de capítulo, né, tem um grupo aí, os grupos são organizados por cidades, então procurem por esses grupos, para vocês aprenderem. Então, eu entrei nesse grupo para tentar aprender a programar. O primeiro grupo que eu frequentei foi o PyLadies, né? E aí, depois que começou o RLadies, eu também comecei a frequentar, porque eu precisava aprender a programar para resolver os meus problemas, né? Porque o Excel já não estava dando conta dos dados. E aí, você aprende tanto que eu acabei num ponto sendo alguém que também ministra conteúdo ali também. Então, isso é super bem-vindo, isso é muito bom. Mesmo quem está começando, às vezes a gente já incentiva a apresentar alguma coisa, né? Então tem sempre alguém mais sênior e acompanha você nesse processo, e é ótimo porque você interage com pessoas diferentes e você faz o famoso networking, né? Você conhece gente de diversas formações e a sua primeira oportunidade pode estar muitas das vezes vai ser oferecida por essas pessoas dessas comunidades. Né, porque sempre rola muita troca de informação, de conhecimento, de indicação para vagas de emprego. Então, também esse é um ótimo jeito de começar na área. Acho que, pensando assim em a parte mais de negócio, né, como melhorar nisso, né, eu acho que eu sugeriria assim, em que empresa você deseja trabalhar? Você sabe, o meu sonho um dia é trabalhar numa empresa, num unicórnio aí, né? Numa startup unicórnio aí. Então, olha as vagas que essas empresas oferecem. O que elas descrevem na descrição? Olha, um candidato para essa vaga X, para um analista de dados, um cientista de dados, ou qualquer outra vaga, o que eles pedem? Então a gente pede X, Y, Z. Mire nessas competências, né? Trabalhe nelas. Então, acho que é uma boa estratégia também para começar, de começo. E aí, conforme você vai trocando informação, entra em comunidades, né, tem muita coisa na rede e você vai aprendendo, você vai sabendo ali o caminho das pedras, você vai ganhando conhecimento. Boa. Falando em conhecimento, conta um pouquinho do seu dia a dia, já que você saiu da Neuro e você está agora na ciência de dados, conta um pouquinho como que você trabalha. Fala um pouquinho desse projeto também, que para mim deu uma travada assim, na internet. Quando você estava fazendo o merchan do seu grupo aí, deu aquela travada. Então, fala de novo. Então, conta um pouquinho do seu dia e fala um pouquinho do projeto. Então, existem várias comunidades, né? Eu sou mais ativa na comunidade do RLadies, mas para qualquer linguagem sempre vai ter um grupo, sabe? Aqui eu não tenho de cabeça conhecimento, mas procurem aí, sei lá, eu quero aprender Java. Tem um pessoal a comunidade do Java que programa. Tem o pessoal do JavaScript, tem o pessoal que só fala sobre SQL, que está interessado em SQL, então sempre tem as comunidades. Eu, particularmente, eu sou mais ativa no RLadies, que é um grupo de mulheres que incentiva outras mulheres a entrar na tecnologia através do ensino da linguagem de programação R. Então, é muito legal, porque é um ambiente seguro, né, onde as mulheres ali se sentem confortáveis para perguntar perguntas que elas eventualmente não perguntariam em lugares onde majoritariamente a gente tem mais homens, né, porque a tecnologia ainda é um lugar majoritariamente masculino, né? Então é um ambiente super seguro, é muito interessante para começar, mas também tem outras comunidades mistas, né? Aberta para pessoas de qualquer gênero, né? E, bom, meu dia a dia no trabalho é home office, então nesses tempos de pandemia eu estou em casa o tempo inteiro, porque é tudo pelo computador, né? Então, eu tenho a minha rotina, eu tenho uma liberdade de ter mais flexibilidade, de saber como eu vou começar ou terminar o meu trabalho. E é muito por demandas, né? Então, você recebe uma demanda do seu gestor, do seu chefe, olha, a gente precisa fazer essa análise aqui, o cliente está pedindo isso, então a gente tem tal tempo para entregar, o dado é esse aqui, você acha que consegue fazer? Explora aí um pouquinho, vê.
E aí a gente... e aí eu faço as análises que eu tenho que fazer. Ultimamente eu trabalho bastante com análise de série temporal, então sempre para tentar prever orçamento, ou outras coisas, ou investimentos em áreas estratégicas para o cliente, né? Então fica mais assim. Esse é mais ou menos o meu dia a dia. Entendi. E você, Bronze, como é que é o seu dia a dia aí? Hoje em dia faz pouco tempo que eu entrei na empresa que eu tô, que é um banco. Antes disso eu estava numa empresa que a gente estava trabalhando bastante com dado que a gente chama de processamento de linguagem natural. Então, assim, quando você tem, por exemplo, aquele coisa que alguns talvez conheçam, outros não, como chatbot. Quando você entra numa página, por exemplo, da Vivo e você vai reclamar de alguma coisa, ou você quer uma assistência para o seu celular, alguma coisa assim, e aí você pode conversar com um robozinho. Muitas vezes eles mostram essa interface como se fosse, eles dão a ideia do modelo mental de um robozinho que está falando com você. Então, já trabalhei com algumas coisas parecidas com isso, mas era mais voltado para call center, então, tipo, pegar transcrições de call center para tentar avaliar. Tipo, a pessoa deu bom dia, a pessoa não deu bom dia. Tem coisas que são simples, né? Você procura lá, imagina que você vai procurar, manda o computador procurar pela expressão bom dia. Mas tem coisas que são mais complexas. Por exemplo, a pessoa tentou negociar com o cliente. Então, tipo, você pega todo um texto e você tenta avaliar se naquilo parece que tem uma negociação. E a parte da inteligência artificial é justamente isso. Como é que é uma negociação? Tem 3,2 não e 3 concordo com o senhor. Não dá para quantificar numa equação muito clara, né? Então, a ideia nossa é tentar encher a máquina de dados e a partir desses dados elas tentar extrair um padrão, né? Então, eu já trabalhei com alguns dados de NLP, que a gente chama, que é esse de textual. Mais recentemente eu estou trabalhando mais com dado tabular mesmo, então não é um dado que eu tenho que tentar extrair alguma variável dali, mas é mais tipo dados que eu já tenho as variáveis meio que extraídas. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com um modelo para avaliar questões, por exemplo, de Open Bank. Está vindo o Open Bank aí, que uma das coisas que ele vai facilitar é que o consumidor ele pode dar o consentimento dele sobre assim, eu quero dar meus dados para uma outra instituição que ela vai poder avaliar e falar assim, putz, o Jorge aqui ele é um pesquisador, então tem uma linha de crédito específica para pesquisadores de áreas industriais, então eu vou focar nesse tipo de cliente e vou poder oferecer um crédito melhor para ele, que é mais barato ou que tem mais tempo para ele pagar, por exemplo. Então hoje em dia eu estou trabalhando com alguns modelos relacionados com isso de Open Banking, que eu não posso entrar em muitos detalhes por questão de sigilo aí, mas meu dia a dia, assim, como eu entrei recentemente, né, nesse banco, eu tenho conversado bastante com pessoas para entender o negócio, que entra justamente no que a Bruna falou, que é assim, beleza, entrei nessa empresa, o tal do cientista de dados, qual que é a parte dos dados? Justamente assim, qual que é o framework, né? Com que eu tô interpretando a realidade. Então, se eu estivesse numa empresa, sei lá, de materiais cerâmicos, eu ia ter que entender o que é o material cerâmico, o que não é, o que é o dado que eu posso usar, o que é o dado que faz sentido. Então, faz sentido eu falar de, sei lá, menos 500 abaixo de zero? Não faz, porque você está falando de temperatura, você está falando de dados de material cerâmico, a gente nem trabalha com, sei lá, temperatura negativa. Você está tentar entender o modelo de negócio que você está trabalhando em termos dos problemas que você está resolvendo. Então, hoje em dia eu tenho conversado tenho tido muitas reuniões para entender o negócio, para entender quais são as bases de dados que a gente tem e como modelar esse problema. Então, entender como é que funciona os modelos que a gente está trabalhando para o Open Banking. Então, qual dado que a gente pode usar, qual dado que não faz sentido, para conseguir escorar, a base que a gente tem. Hoje em dia, principalmente eu tenho tentado entender o negócio, porque eu estou começando na empresa. Aí mais recentemente, tipo assim, do meio de quando eu estava começando para agora, eu estou começando a mexer mais com a parte de, beleza, eu preciso arrumar meu ambiente para trabalhar, em termos de ambiente virtual, questão de Python, de R, acho que também tem isso. E aí começar a configurar minha máquina para acessar essas bases, pegar essas bases, fazer análises exploratórias que a gente chama, então o que a gente chama de análise exploratória de dado. Então, você chegou com um dado novo e você quer avaliar o que é esse dado. Então, quais são, por exemplo, estatística descritiva, quais são os valores máximos e mínimos para as variáveis que eu tenho. Se é uma variável categórica, por exemplo,
sei lá, tenho pessoas que moram em tal lugar, tal lugar e tal lugar. Então, quais regiões que eu estou trabalhando? Então, são países diferentes, são bairros diferentes, são pessoas que têm mais desse bairro, menos daquele bairro. Porque tudo isso, no fim das contas, vai influenciar, porque a gente está falando de... Quando a gente fala de modelagem de dados, a gente fala também bastante de representatividade. É um assunto que está bastante alta. Que é justamente assim, se eu vou criar um modelo para tentar avaliar o que é uma caneta, eu só dou foto de bique, e na hora que eu dou essa caneta aqui, ele pode falar isso daqui não é uma caneta, porque eu só estou treinado com isso. Então você tem que avaliar o que é um dado representativo da realidade. E aí isso pode ser, no meu caso, no sistema financeiro. Então, tipo, o que é um cliente representativo? Se eu treino só com dados de homens, ou só de mulheres, ou só de pessoas que moram do lado do FBC, eu vou ter um tipo de dado. Será que isso representa a realidade? Será que isso enviesa o meu modelo? Então, hoje em dia eu tô patinando um pouco, mas patinando em diferentes áreas, tanto do negócio quanto de começar a entender as bases que a gente está trabalhando. E acho que uma coisa legal também que o Pedro falou, né, que como ele está começando, ele está tendo que interagir com bastante gente, isso me lembrou de uma outra coisa, né, que a gente falou muito das chamadas hard skills, né, que é o meu conhecimento técnico. E nessa hora, quando você está começando, você também tem que desenvolver o teu soft skill, né, então quais são aquelas habilidades não técnicas, mas que são fundamentais para você conseguir desempenhar o seu trabalho. Então, você ter uma inteligência emocional, você saber conhecer você mesmo, você saber lidar com opiniões que eventualmente vão ser divergentes da sua, você saber se colocar no lugar do outro, ter empatia. Então, também, e às vezes isso até é muito mais difícil de aprender do que um hard skill, né? Porque um hard skill é aquilo ali, é só sentar a bunda na cadeira e aprender o bendito do código ali, da linguagem. E soft skill é uma coisa mais sutil, né? Mais difícil de se aprender, né? Mas também tem muita coisa interessante disponível online também, viu? Que vale a pena aprender. São habilidades importantes. Eu arrisco me dizer que hoje a gente, né, indo para essa área mais corporativa, né, que só gosta mais, acho que o mais interessante, acho que o mais importante, né, o mercado corporativo vê é mais a questão dos soft skills, né, porque o hard skills demorou, né, muito, principalmente o mundo corporativo aqui no Brasil demorou muito, mas está aí em passo de tartaruga, já estão entendendo que o inglês é 5% só da população brasileira que fala inglês, então não adianta você falar, eu quero inglês avançado para a vaga lá, que você não vai conseguir. Sim. Pessoas, eu preciso que a galera programa em R e não sei o que, não adianta porque a galera não tem aula de matemática, então, né, na escola. Então, acho que as coisas, apesar de estar em passo de tartaruga ainda, as coisas estão vindo mais para a realidade, que nem todo mundo tem acesso à internet, né? A pandemia escancarou mais isso, viu que a maioria também não tem computador, né? Então, acho que as coisas estão dos males, né? Tá vindo algumas coisas boas. E aí, para vocês que são cientistas de dados, né? A gente não podia deixar de fazer uma pergunta, né? Sobre a opinião de vocês, e aí o que vocês acham, se veio para complicar, se veio para dificultar mais a vida de vocês, ou se veio para melhorar, que é a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados, né? E como que está esse mundo aí da ciência de dados agora com essa, para a gente que é uma legislação nova, né? Então, quem quer começar aí na boca do furacão? Eu posso começar falando que uma discussão que está bastante acesa hoje em dia, está tomando bastante conta, assim, pelo menos no setor onde eu trabalho, da publicidade, que é o fim dos cookies. Então, ele está próximos, né? Então, toda vez que você navega, você entra num site que ele fala lá, te dá aquele aviso, nós coletamos informações para melhorar a sua experiência. Essa informação que eles coletam hoje em dia é literalmente tudo seu, tudo. Teu número de IP, que é o número do teu aqui computador, então eles conseguem saber do teu padrão de navegação total. Então, ter legislações, então
Assim, isso não vai voltar para trás, a gente não vai regredir, né? Então não vai voltar no momento onde a gente não vai mais fazer isso, não vai coletar essas informações. Então o que a gente precisa fazer é ter legislação nessa área, né? Então criar esse tipo de lei, a LGPD, é fundamental para que a gente possa construir aí um futuro onde a nossa internet tenha regras, tenha um controle e o nosso dado esteja protegido, os nossos dados, né? Então, acho fundamental. Atrapalha no sentido de você vai ter que se reajustar ao seu dia a dia, sei lá, alguns processos, se alguma empresa já não estava tendo isso no radar, né, como uma prioridade, agora mais do que nunca, de fato, tem que ter. Então, como que eu vou trabalhar com esses dados do meu cliente? Então, vou ter que mascarar dados sensíveis, né, anonimizar os dados. Então, quem não estava se preocupando com isso, de fato, tem que se preocupar agora, né? Porque agora a gente tem uma legislação aí para tratar disso. E é muito importante. Pedro ainda está aí? Tô indo. Na minha outra empresa, na que eu estava antes, a gente falou bastante disso, porque na época que eu estava lá, estava se falando de LGPD, e o pessoal tava meio, não sei o que, acho que tá no meio da pandemia, não vão aprovar, acho que vão empurrar, e acabaram que aprovaram, assim, uma parte do projeto, tava em tramitação, e aí o pessoal ficou meio tenso, porque era uma consultoria, e a gente trabalha com bastante dados de cliente, né, então fica meio difícil, assim, a parte de governança, assim, deu uma sofrida, porque de uma hora para outra tinha que começar a enforçar, tipo, olha, gente, não dá pra gente pegar base com CPF de cliente de terceiro, sabe? Tipo, fulano passou terceirizou para alguém que terceirizou para alguém. Porque isso é muita responsabilidade e vai repingar na gente, tanto questão de PJ, quanto também de questão de analista, de você estar fazendo as coisas ali, mano, sabe? Não ter tanta segurança. Mas uma coisa que eu penso é assim, que antes de ser cientista eu sou consumidor, e antes de ser consumidor, tipo, eu sou cidadão, né? Então, assim, a LGPD, ela vem para tentar, tipo, pelo menos regulamentar minimamente o cenário que a gente está vivendo. E hoje em dia, tipo, para quem não é muito, às vezes não se informa muito sobre isso, tal, não vai atrás, mas, tipo, dado hoje em dia é muito importante. Com o processamento que a gente tem, com as quantidades de coisas que a gente consegue ver, não tem o peso que tinha lá atrás, porque lá atrás a gente não conseguia, tipo, interpretar. Então é a mesma coisa que você está falando sobre o novo petróleo, né, entre aspas. Se você não tem maquinário para você conseguir extrair, refinar e utilizar o petróleo é só um óleo preto que está lá para, sabe, sujar suas mãos. Uma hora que você consegue transformar isso em gasolina, querosene e tal, é isso, você, tipo, constrói o mundo que a gente tem hoje. E os dados não é diferente. Lá atrás, tipo, você poderia até ter dados de algumas coisas, mas você não conseguiria, tipo, ter capacidade computacional e tecnologia para conseguir armazenar isso e extrair padrão de longas séries, cruzando milhares de informações de uma pessoa só. Hoje em dia a gente já consegue, então é uma coisa que é uma legislação que eu acho que, infelizmente, geralmente ela vem sempre um pouquinho antes, né? Tipo, isso daí já vinha de antes, os cookies já vinham sendo coletados. Quem aqui nunca falou com um amigo, deixando o celular longe, tipo, na hora do intervalo do trampo de alguma coisa, e quando volta tem um anúncio da coisa que você estava falando com o seu amigo, que se pá, você fica nessa teoria conspiratória de será que o celular do meu amigo ouviu minha voz e fez um grafo de internet para saber que eu sou amigo dele, e a partir disso ele me ofereceu um negócio que o meu amigo falou para mim, sabe? Então, geralmente é meio difícil porque a lei às vezes vem até um pouco atrasada. Então, para mim teria que ter vindo antes, na condição de cidadão mesmo, tipo, de proteger. Mas eu acho que é uma coisa, tipo assim, é um avanço importante em termos de democracia, em termos tipo, de civilização mesmo, porque senão, tipo, descamba o negócio. Tem até coisa estavam falando sobre software espião, software, acho que era, não sei de que, acho que era israelense, não lembro que eles estavam falando sobre software espião. Aí você imagina como é que fica, tipo, ativista de direito humano, como é que fica jornalista com isso. Se você tem um software que você consegue, tipo, vasculhar a pessoa, ver todos os sites que ela entrou, tudo que ela fez, acessar conversa de WhatsApp, de Telegram, sabe? É um negócio que é meio delicado. Então, até isso acho que também tem que começar a ser regulamentado direito. Além da LGPD.
No melhor dos cenários, seus dados estão sendo usados só para tentar te empurrar coisas para você comprar. E no caso mais extremo é isso, né? Você tem ameaça à segurança física da pessoa mesmo, né? Então, estamos falando uma questão de vida até muitas vezes, né? De segurança. E toda vez que você cede o seu dado em troca de algum desconto em algum lugar ou acesso a algum conteúdo que é restrito, ou você frequenta alguma plataforma porque ela é de graça ali, na verdade, a mercadoria é você, né? Quando o serviço é de graça, você é a mercadoria. Quando você vê... É engraçado porque eu converso com amigos meus que eles não têm ideia, mas assim... mas eu jogo tal jogo, tá? Mas no jogo a gente se expressa de diversas formas que você nem imagina, tipo, que isso dá um pouco de neuro, sabe? Tipo, o que é o sujeito tá com raiva? Eu consigo, será que traçar um paralelo sobre quando a pessoa tá com raiva, sobre o jeito que ela reage num jogo? Pode ser um jogo de tiro, pode ser um jogo de fazendinha feliz, ou do que for. Se a pessoa... Como é que é a tática de estratégia da pessoa no jogo? Essa pessoa é um perfil. Será que eu consigo agrupar pessoas que são desse perfil? Será que essas pessoas respondem a determinado tipo de anúncio de cachorrinhos e depois eu ponho um sabonete? Uso de aplicativo de namoro, uso de aplicativo para pedir comida, delivery, tudo. O que você pede, quando você pede, como você pede, se tem alguma relação com algum outro aplicativo. Geralmente a pessoa sai de um aplicativo que vê um monte de foto de comida e depois fica com fome. Ou às vezes não são relações tão simples também. Nada é um acaso, nada é um acaso. Nada que você vê na tela do seu celular é ao acaso. Tudo ali é intencional. Boa. Aí... É uma discussão, acho que é interessante, né? Pelo menos eu acho. Isso aqui é uma problemática, uma discussão problemática. Outra, né? Só bomba, meu. É só bomba. Que dados tem a parte boa e tem a parte ruim. Por enquanto a gente tá na parte ruim. Vocês falaram a parte boa já, então por isso que eu tô trazendo uns pepinos aí pra vocês falarem um pouquinho. Quando a gente pensa, por exemplo, questão de dados e muita questão, principalmente questão de eleição, né? Não tem como a gente falar de dados e também a gente não falar de eleição, né? E falar principalmente da deepfake, né? Que acho que muita gente não conhece, mas tem algo dizendo assim que pode vir muito forte aqui para o Brasil, né? E aí, como barrar, como minimizar essa questão que lá fora já tem bastante, né? Fora, em outros países, como minimizar, né? Mitigar esses efeitos aqui no Brasil. Que eu acho que muito a LGPD vem muito também para tentar dar uma freada nessas questões aqui no Brasil, que ainda não é tão utilizado, né? Que vocês aí, e aí não é de pesquisador, mas também pode ser, né, de pesquisador, mas a opinião de vocês sobre essa temática aí. O que vocês acham que pode acontecer, assim, as coisas boas e as coisas ruins, né, sobre a temática? Pode começar, Pedro. Só bucha mesmo, hein? Ó, pessoal, isso daqui não foi nada ensaiado, tá? Só a parte do currículo e tal. Agora as outras partes não são ensaiadas, não. Do deepfake eu acho que é difícil, porque as tecnologias vão tender a melhorar. Eu não consigo ver como é que a gente consegue, tipo, combater isso de forma tecnológica. Talvez tenha uma iniciativa para tentar, assim, conseguir detectar quando é um vídeo fake ou não. Isso daí eu sei que vem avançando, mas eu não sei em que passo que vem avançando para conseguir, tipo, realmente avaliar aquilo e falar, putz, isso daqui tá com cara, porque a gente conseguiu fazer, sei lá, um enquadramento de pixels e comparou a diferença de tonalidade, não sei o que, e não é a cara dessa pessoa. Mas também é uma coisa meio que de gato e rato, né? Que nem hacker. A coisa vai desenvolvendo, você desenvolve a tecnologia, ele acha brecha nessa nova tecnologia. Você desenvolve outra e ele entra pela outra, sabe? E aí eu não sei como é que funciona, não sei como é que a gente vai combater isso de deepfake. E eu acho que aqui no Brasil é capaz de vir bem forte mesmo. Uma coisa que eu fico preocupado um pouco é que, assim, a gente passou pelas últimas eleições, a gente viu a quantidade de fake news que teve e, por um lado, é assim... As fake news ainda é uma coisa que é bem elementar, né? Você olha pro negócio e fala, putz, o cara falou que um outro candidato botava um
um objeto fálico numa mamadeira de criança e o outro falava, enfim, sabe, coisas desse gênero. Você fala, pô, o pessoal acreditou, é meio difícil, mas assim, foi tão bombardeado que aquilo conseguiu influenciar. Mas tem uma parte que é mais, assim, sinistra de certa forma, que é assim, meio que com a verdade tu me enganas. Eu posso não necessariamente botar um negócio tão absurdo, sabe? Ah, o cara foi lá e esfaqueou 15 pessoas. E não esfaqueou, tipo, o cara, é óbvio que não, tá ali, sabe? Tem prova do cara, até, enfim. A questão é, tipo, eu posso, ainda assim, conseguir coletar, como a Bruna falou, tipo, questão de cookies, eu consigo coletar dados de usuários, eu consigo avaliar usuários, conseguir agrupar eles em diferentes grupos para ver como é que cada um se comporta, o que cada um se responde melhor, e conseguir, da mesma forma que tem anúncios específicos para você meio que personalizados, eu posso criar anúncios sobre política também. E eu posso falar verdades, por exemplo, sei lá, olha, tal partido, tal candidato teve envolvido no esquema de corrupção. Mas se eu sei que você não responde tanto a isso, mas você responde mais assim, o cara não inaugurou creches, que não é uma corrupção, é realmente verdade, o cara não inaugurou creches. Você consegue meio que personalizar esses anúncios políticos para diferentes usuários. E aí entra numa questão delicada, né, de como é que vai ser disputa política nesse cenário. Tipo, questão ética. Eu posso separar, segmentar grupos na internet e falar verdades, mas de uma forma que não é tanto mentira, sabe? E eu consigo especificar esses anúncios. E aí dá um foco maior para uma coisa que você fala, o cara fez corrupção tal, tá, mas aí como é que faz o fact-checking para você falar, beleza, mas no nível que a gente tá no Brasil, a gente tá falando corrupção num país que não tem corrupção, então o cara, tipo, é absurdo. É tipo, num país que é comum isso, como é que faz? Como é que equaliza isso? E eu acho que a gente não está tão atualizado em termos de legislação, porque da última eleição para cá, eu não vi grande diferença, grandes avanços nisso para conter esse tipo de coisa. Isso passa por um cenário legislativo, né, de criar leis, né, para regulamentar esse tipo de coisa, para fiscalizar, mas passa por uma questão também educacional, né, porque a gente vai ter que mais educacionar as futuras gerações com relação ao ambiente virtual. Então, eu acredito em tudo que eu vejo? Não, você não deveria. Então, você precisa ter uma desconfiança, você precisa desenvolver esse comportamento, esse hábito de checar aquelas coisas. Então, e hoje em dia é relativamente fácil, né? Porque, sei lá, são notícias que são esdrúxulas, você sabe que são jornais que não é de confiança, ou tem muito erro, ou você não consegue rastrear a informação original a partir da qual aquela matéria foi feita, supostamente. Mas conforme a gente vai evoluir nessas tecnologias para vídeos deepfake, vai ficando mais complicado. Se a gente não tem nenhuma maturidade para trabalhar com essas fake news que são mais simples e mais fáceis de detectar, que basta você ter essa consciência de, peraí, isso aqui é verdade ou não? Imagine lá para frente, para ter essa consciência para tentar perceber esses conteúdos mais difíceis, né, que estão cada vez mais próximos da realidade, né? Uma questão educacional muito grande, e aqui no Brasil é um problema que a gente vai ter que lidar aí no futuro próximo. Já estamos lidando, né? Eles falam bastante sobre a expressão letramento digital. Sim. Que é assim, esse tipo de coisa também. Assim, você pode saber ler vários livros e tal, mas assim, você consegue ser crítico sobre as informações que te chegam pelo WhatsApp ou por outras coisas que seja, pelos portais de notícia. Isso também não remonta só questão de fake news, só tipo disso, mas até de mídia no geral. Tipo, quando eu era muito criança eu não entendia. Pra mim era tipo, o jornal tá falando um fato. E depois que eu fui entender, não, o jornal tá dando uma perspectiva sobre um fato. E aí até você conseguir ler a coluna e você comparar a coluna de editoriais de diferentes jornais e conseguir ser crítico nisso. E aí passa tanto por um letramento científico, mas também por um letramento de dados, digital, você, sei lá, conseguir também olhar dados. Eu lembro que uma época, nas eleições passadas, o pessoal falando de visualização de dados, tem essas páginas de memes, né? Tipo, de desenvolvedores, de gente que trabalha com visualização de dados, estavam mostrando um gráfico que era tipo, vocês acham que esse gráfico está sendo sincero? E aí mostrava tipo 2 barras, uma próxima da outra, esse é o candidato A, esse é o candidato B.
40% nas eleições na pesquisa de primeiro turno, e esse apenas 39%. Aí você fala, pô, 40% é desse tamanho, 39% é desse tamanho? E aí, tipo, os negócios que você fala... E aí, assim, você mostra para um leigo, e às vezes ele olha, bate o olho, quem que é maior? É esse, mas é muito maior? É. Mas até um caretismo, né? Não então, é inocência, assim, não é? E é tanto de quem produz, tem gente que faz na maldade, claro, mas às vezes eu já vi gráficos também de gente que fez na boa intenção, mas que não ajudou, tipo, não ajuda a divulgar, sabe, a informação. Mas também para o consumidor, para o cidadão conseguir bater o olho nesses dados e falar, putz, isso daqui é assim, é assado. E passa por todo esse negócio de letramento. E acho que correlaciona um pouco também com assim, da mesma forma que o Brasil não está produzindo tanto engenheiro de software quanto precisa, tanta gente para trabalhar com dado, com tecnologia, também tipo passa por letramento digital, da gente não ter isso nas escolas, por exemplo. Então, assim, se não vai ir por uma matéria mais assim, como posso dizer, se não vai trabalhar com o letramento científico, que a pessoa vai conseguir criticar, olhar para as informações que tem, enfim, criar o conhecimento dela independente, pelo menos ter um letramento digital, pelo menos para falar assim, olha, não aceite tudo que tem no WhatsApp, sabe? Desconfie, sabe? E ter campanhas disso, tanto para gente mais velha quanto para gente mais nova. Boa, por isso que a educação é importante, né? Com certeza. A educação é super importante. Conversa tão boa aí que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas é assim. Mas vamos aí para os finalmente aí, pros quase finalmente. Começar com o Bronze. A Bruna sempre manda conversar com você, Bronze. Vou conversar com você aqui. Então vamos lá. Bronze, pergunta, valendo! O que eu deveria ter perguntado para a Bruna e não perguntei? Caraca, o negócio é improvisado mesmo. Nossa senhora. É quase aqueles barbichas, os improváveis, tá? Só improvisação. O que você não perguntou para a Bruna que você deveria ter perguntado? Nossa. Eu acho que eu já estou numa fase da minha vida, antes eu era jovem, né? Agora a gente já vai ficando velho, que a gente começa, acho que, a pensar um pouco como nossos pais, os nossos avós ou avós e tal. E eu acho que seria mais assim, em questão de conselhos. Tipo, alguma lição importante que ela teria tirado da vivência dela como Bruna Garbes nesse mundo, que ela fala assim, putz, o que eu tirei disso daqui? Teve alguma pérola que saiu desse sofrimento todo que eu tô passando, porque também nem sempre são dias de glória, né? Essa maioria de luta. Então, tipo, algum conhecimento, seja assim, uma heurística, né? Uma coisa abstrata, seja um conselho de vida, de profissão, ou de educação, de formação. Então, acho que seria mais no sentido assim, tipo, de lessons learned, né? Tipo, lições aprendidas como Bruna Garbes no mundo que a gente vive em 2021. Responda. Lógico, responde. Eu acho que coisas práticas, assim, e que dá para aprender, assim, desde já, é programar. Aprendam a programar, isso é fundamental, assim, não interessa a sua profissão que você vai seguir, isso vai te ajudar tanto na sua vida, que acho que... E não, aprenda qualquer linguagem, assim, a gente falou muito de Python, R, Java, mas aprenda uma linguagem de programação, aprenda a lógica... a lógica de programação. Então, isso vai te ajudar muito na sua vida, independente da carreira que você tomar. Eu gostaria de ter aprendido ainda até mais antes ainda, né? Acho que teria sido melhor, teria me poupado de vários estresses aí ao longo da minha vida. E acho que de visão holística, assim, bom, a pandemia não está permitindo a gente agora, né? Mas de conversar com as pessoas, né? Não fique fechado no seu mundo, assim, se você tem uma ideia de algo que você quer fazer, o que você tem desejo de conquistar, pergunte, converse com as pessoas, interaja, né, às vezes o imediatismo das redes traz muita frustração para a gente, né, a gente acha que a gente não é capaz,
ou acha que a gente está ficando para trás, e não é assim. O tempo do aprendizado, o tempo do amadurecimento é diferente do tempo das redes. E escutar outras pessoas diferentes, conviver com pessoas diferentes, né? Pessoas de outras regiões do país, pessoas de outras raças, etnias, sexo, traga diversidade para a sua vida e ouça essas pessoas, porque a gente aprende muito, a gente sai da nossa caixinha e a gente tem uma visão de mundo muito melhor, não só profissionalmente, mas como ser humano. Acho que é uma grande dica que eu dou. É dica da Bruna aí, dica da Bruna. Boa. E você, Bruna? Qual a pergunta que eu deveria ter feito pro Bronze e não fiz? Deixa eu ver. Eu ia também perguntar para ele assim, uma visão de futuro. Qual é a sua perspectiva aí de ser uma pessoa mais... Tá otimista com o futuro? Tá pessimista? Ainda bem que a pergunta não veio para mim. Você acha que vai ser o futuro do trabalho, por exemplo? O futuro das próximas gerações, como você acha que vai ser? Sua visão é mais otimista? E como que é? Cara, acho que a gente tem uns consideráveis desafios aí na frente. Eu lembro que eu tava tendo uma conversa, assim, tava tendo uma discussão num grupo, que às vezes não é conversa, né? Conversa é quando é tipo 2, 3 pessoas que nem a gente tá tendo aqui. Quando é 30 pessoas mandando mensagem no grupo, você comenta uma coisa, já tem 500 comentários em cima do comentário que veio antes do seu, depois já pulou pro outro. E a gente tava discutindo sobre questão de automação, né? Então, tipo, questão de automatizar certas tarefas. E a gente estava discutindo justamente sobre tipo, o caráter não linear dessas próximas revoluções que vem pela frente, pelo menos que a gente consegue enxergar na parte de tecnologia. Quando você fala tipo de revolução, sei lá, da máquina a vapor, foi no nível. Então, tipo, ao mesmo tempo que algumas coisas deixaram de fazer sentido fazer no paradigma que se fazia anteriormente, tipo, se a gente consegue ter máquinas a vapor que vão, sei lá, transportar um negócio até um outro lado do estado, a gente consegue criar uma ferrovia, enfim. Não faz sentido botar isso numa mula e atravessar com um saco de, sei lá, ou minério de ferro, uma montanha com uma mula, você consegue botar dentro de uma locomotiva a vapor. Mas ao mesmo tempo, nessas revoluções anteriores, teve muita coisa que aconteceu, foi tipo de aumentar a produtividade do ser humano, no seguinte sentido, a gente consegue, está precisando produzir mais, a gente precisa do mercado consumidor para vender isso, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer as pessoas produzirem mais, então tem essa característica, pelo menos pelo pouco que eu enxergo, de aumentar a capacidade da mão de obra. E a questão eu acho que as evoluções, conforme elas vão vindo, e principalmente essas de informação e de dados, elas não vêm da mesma forma, nesse caráter linear de aumentar a produtividade humana e aí fazer várias pessoas poderem trabalhar. Porque nas outras era muito simples, tipo, a gente precisa fazer a pessoa que faz uma tarefa simples fazer mais disso. Então ela consegue apertar um botão que faz 10 camisas em vez de fazer uma só. Mas era uma tarefa simples, e nessas são tarefas mais complexas. E uma das coisas que a gente estava discutindo era sobre qual vai ser a perspectiva se isso vem a galope, vem muito rápido, então você não consegue formar programadores tão rápido. E você não consegue tipo, pegar a mão de obra de reserva, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, não passou por todo um letramento científico ao longo da vida dela, pegar e falar, beleza, agora você vai aprender Java, você vai aprender Kotlin, você vai aprender a programar os negócios, e estatística, e vai fazer um doutorado. Então, no curto prazo tem esse problema, que eu acho que a gente pode enxergar no futuro próximo, ou talvez um pouco mais distante, mas numa aceleração, quando começar a acontecer vai ser rápido, eu acho, de você ter muita gente que vai estar fora do mercado, e ao mesmo tempo, esse caráter tipo assim, de ter cada vez mais gente fora da roda do mercado de trabalho. E isso é um desafio. Tem gente que está falando sobre renda básica universal, tem gente que está criticando a renda básica universal, falando que dependendo de como esse negócio se der, e aí entrando um pouco tipo, em questão de meio de produção e tudo mais, se as pessoas que são muito ricas conseguem ter dinheiro, as pessoas que acabam ficando mais pobres, mais à margem, elas dependem só da renda básica, até que ponto não tem uma questão da pessoa, tipo, dessas pessoas que têm dinheiro acabam tendo influência política também. Então, até que ponto elas podem um belo dia falar, vamos cortar essa renda básica universal, porque o pessoal tá chorando muito aí na rua, tá fazendo muita manifestação na Colômbia, que nem tá acontecendo, em Mianmar, sabe? E aí começa a ter uma ameaça para a democracia.
Então, eu não sei, eu olho com bastante apreensão e eu sou do time que eu acho que tem poucas tarefas que não serão automatizadas. Tem muita gente que fala, mas o meu trabalho é super intelectual. Eu acredito que uma boa parte do meu trabalho vai ser automatizado no futuro, sabe? Pro bem ou pro mal. Seja para me facilitar, para poder me liberar para fazer coisas mais complexas, mas pro mal também. E se o trabalho que a gente está fazendo, que é intelectual, uma boa parte eu acredito que vai ser automatizado, quiçá outros que são mais simples. Tipo, hoje você tem um robô que, sei lá, limpa a casa e já reduz a quantidade de coisa que a faxineira tem que fazer. Mas até que ponto o pessoal não vai vir com os robôs que vão falar, nossa, mano, a faxineira não precisa vir em casa, por exemplo, sabe? E aí como é que fica essa pessoa? Também, cobradores, atendimento ao cliente também. Sim, mercado, né? Que já tem autoatendimento. Por mais que você fale, mas vai criar vaga para engenheiro de software desenvolver o caixa do mercado. Cara, mas não é assim, tipo, às vezes um time desenvolve um sistema que vai automatizar milhares de postos de trabalho. E aí você não consegue fazer todo esse pessoal virar engenheiro de software. Tem um livro muito bom que é daquele historiador, Yuval sim, que é 21 questões para o século XXI. Ele comenta muito disso, é muito interessante ler essa discussão lá, ele trabalha isso muito bem. Cada vez mais a gente produz tecnologias cada vez mais complicadas e cada vez menos pessoas têm o domínio sobre o funcionamento dessas coisas, né? Sim. Então é uma nova forma de desigualdade no futuro daqui para frente. É mais uma forma de desigualdade em nível intelectual, ou de você controlar como as coisas são produzidas, que já não é mais tipo eu quero fazer uma camisa de forma mais rápida. Não, tipo, é uma coisa que eu não sei fazer. Tipo, uma camisa a gente até pega e vai tentando aprender de uma forma ou de outra. Agora, tipo, um serviço, como é que eu construo um software desse? Não é tão simples. Aí é isso, assim, a perspectiva é positiva? Não sei, a gente tem uns desafios aí, e eu acho que como o Harari, se eu não me engano, ele fala disso, tem outro pessoal que fala disso, eu acho que o Ailton Krenak, também liderança indígena nossa, fala um pouco disso, tipo, de adiar o fim do mundo, mas ele tá vindo. E também de como a gente lida com isso. Tipo, a gente vai tentar forçar uma democracia mais forte do que a gente já tem, tipo, uma democracia de fato. Eu não sei, velho. É difícil. Boa. Só perguntas complexas assim que é bom. Gostamos mas eu não acho que vai ser só, tipo assim, só coisas boas. Tipo, a gente vai estar os Jetsons, vai estar todo mundo voando, fazendo home office, pedindo iFood de drone em casa. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vai passar por umas tretas aí. A gente vai ter várias tretas aí para resolver, né? Enfim, vamos aí pro finalmente. Bruna, aproveitando, vou começar com você agora aí, ó. Aproveitar que você já começou a falar de livro, a gente sempre aqui no final, a gente pede para os nossos convidados, sugerir aí 2 livros assim para as pessoas lerem. Tipo, afinal, é fim do mundo, né? Antes de acabar, não tem o que fazer. Você tem que ler esse livro, né? E aí não precisa ser da área de programação, pode ser sugestão. E aí lembrando aí para todo mundo que todas essas sugestões de literatura, essas sugestões aí dos grupos que eles comentaram aí de tecnologias, aí tudo vai estar na descrição do vídeo lá no canal no YouTube, que a gente vai colocar tudo certinho. Também o contato, tanto com a Bruna quanto com o Bronze, para vocês seguirem eles aí nas redes sociais, aí, atormentar a vida deles. Né, que aí digital influência assim, não tem espaço para fazer mais nada, tem que responder todo mundo. Né? Fim da vida pessoal. Voltando nisso, fala aí, Bruna, quais são as suas sugestões aí? Bom, acho que eu já dei uma, então. Não, aquela não vale. Não vale. Não vale. Você falou antes. Mentira, pode sim. Mas explica por quê. Porque ele, eu vou indicar ele porque ele justamente trata dessas questões, né? O que o nosso futuro próximo aí, como que vai ser, que desafios que a gente vai ter que enfrentar aí, né? Então, o futuro do trabalho, por exemplo, ele discute muito isso e você fica se preocupando, né? Porque você tem a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho, mas você também tem que parar assim, para onde a gente está indo como sociedade, né? Para onde a gente está evoluindo, né? Ainda mais a gente que tem... Eu encaro como uma responsabilidade, né? Eu, a minha vida inteira, fui beneficiada fiz a minha formação toda no meio público, né? Então, assim,
eu sou alguém privilegiado, né? Então, com privilégios vem responsabilidades. Então, a gente tem que se preocupar com essas questões e tem que fazer, ecoar esses assuntos para pessoas que tiveram menos oportunidades do que a gente. Então, nesse sentido, eu acho que dar uma indicação dessa faz sentido. E acho que pensando assim, livro não é difícil, assim, um livro para dar risada, que fazia muito tempo que eu não pegava um livro e lia e dava uma risada, assim, descontraía, que é o livro do Forrest Gump. Foi um livro que eu gostei muito de ler. O filme é maravilhoso, né? Mas o livro tem é a mesma história, mas é uma perspectiva tão diferente, tão diferente. Ele é mais irônico, ele não é tão inocente assim como é retratado no filme. Essa é a única, assim, de tudo que eu já li, já assisti, essa é a única situação onde eu vi que o livro é tão bom quanto o filme. Né? O filme é tão bom quanto o livro, né? Na verdade, né? Geralmente o filme sempre é pior que o livro, né? Mas nesse caso, assim, são duas visões tão diferentes. São tão diferentes e são muito bons os dois. E eu recomendo. Boa. E você, Bronze, o que você vai recomendar pra gente aí? Pô, tem um bocado de livro que eu queria recomendar, vou recomendar só 2. E eles não estão nada da área técnica. Mas a ideia é essa, nada de área técnica. Os 2 são mais recentes. Assim, que eu li mais recentemente. Deixa eu ver qual que eu falo. Vou falar, tanto faz. Um é do neurocientista brasileiro, Siddhartha Ribeiro, que é o Oráculo da Noite. Que eu li durante a pandemia, foi muito brabo, foi interessantíssimo, que fala sobre sonhos, e ele fala sobre diversas perspectivas de sonhos. Então ele não fala só sobre sonhos assim, o que é o sonho segundo tal psicanalista. Ele fala sobre o papel dos sonhos em diferentes culturas, o que se tem de registro, pelo menos das coisas que ele coletou, dos sonhos, o que eles representavam na Mesopotâmia, o que eles representavam no Império tal, o que eles representavam, o que eles representam hoje em dia, o que representam em diferentes culturas. Então, sei lá, tem gente que às vezes está numa cultura que, você sonhou com tal coisa, significa isso, significa aquilo, sabe? Então, ele vai tanto da parte da cultura quanto da parte da neurociência também, e de possíveis hipóteses evolutivas de como é que o sonho foi importante para a gente se desenvolver como ser humano, como o Sapiens Sapiens. E então, uma visão bem interessante, bem bacana. É um livro que ele não é técnico, ele não é um romance, ele vai falando assim, eu não sei nem descrever como é que seria, que tipo de livro é esse, mas... É não ficção, né? É não ficção, mas ele é isso. Ele não conta uma história, ele vai, tipo, retratando, mas não é um manual, não é uma coisa técnica. E ele vai entrelaçando tudo isso. Tive uma review do amigo meu sobre esse livro que ele achou meio que foi um pouco, não sei se foi prolixo ou pedante. Eu não achei isso, eu achei interessante, eu fui lendo, talvez porque eu seja da neuro, tava super interessado, e a ainda devorando, ele falando de eletroencefalografia, de experimentos com ratos e não sei o que, e tais culturas, e como é que era visto isso. Aí foi um livro que eu gostei bastante, de popularização da ciência também. Então é o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. E outro que eu também li mais recentemente, foi durante a pandemia, foi antes desse, que foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é do Lima Barreto, que é um livro sensacional, que é o tipo de livro que você lê no vestibular e às vezes não entende, mas se você lê quando você é um pouco mais maduro, você fala, nó, é o tipo de livro que você lê e não é só uma historinha, assim, que, sabe, você chega no fim, bacana, tal, bem venceu mal, bacana, sabe? Tem umas coisas que faz você, pelo menos me fez, assim, parar e... nó, uns momentos, assim, delicados. Então seriam esses 2, Lima Barreto, que já é o mais clássico, e também, se você quiser uma dica também de conto, é O Homem que Falava Javanês, se eu não me engano. Boa. Também eu achei ótimo. Boa, lembrando, ninguém precisa se desesperar aí com os nomes aí, que vai estar tudo na descrição, né? Então, começaram a falar, se empolgaram, então vai estar tudo lá na descrição, lá no canal. Então vamos para as nossas considerações finais aí. Bruna, a palavra é sua. Suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade aqui de vir falar com você no seu canal. Muito legal essa iniciativa, né, de falar sobre Steam.
acompanho você, seu trabalho. O Jorge é fenomenal, né? O Jorge, assim, O Jorge é. Se der o description dele, assim, é infindável, meu. Ele faz muita coisa. Ele tem uma banda de samba, toca o conteúdo aqui na internet, faz doutorado. Então, é o tipo de pessoa que eu gosto de manter perto, porque, assim, nossa, que dá um orgulho de conhecer alguém assim, né? Aquela, nossa, esse ser humano vale a pena. Esse aqui tem que respeitar. Esse aqui, fera. Então, eu agradeço só pela oportunidade e é isso aí. Qualquer oportunidades futuras, estamos aí também. Vamos sim. A gente agradece, né? Estar perto de vocês aí, nos aprendizados aí, cada dia. E você, Bronze, suas considerações finais aí? Queria agradecer tanto a Bruna por ter disponibilizado um tempinho na agenda aí da correria da ciência de dados, principalmente ao Jorge também pela oportunidade, mais uma, entre tantas outras que já vieram, espero que venham mais. Inclusive a gente tem que voltar lá no cursinho, não vejo a hora de passar a pandemia pra gente voltar lá no cursinho. Que mais? E eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo aí também, pessoal que acompanhou aí ou que vai acompanhar mais pra frente. Também a gente tá, acho que, disponível, a Bruna também, né? A gente disponibilizou aí as páginas. Quem tiver mais dúvida, quiser perguntar, fica à vontade, tanto de livros, de literatura e de outras coisas. Eu concordo com a Bruna, desse ser humano, Jorge, e desse tipo de coisa que é assim, é o jogador de futebol que toca samba, que vai no pagode quando tava aqui, e vamos comer uma esfirra, vamos conversar sobre grafeno, indústria brasileira e sonhos, e vamos embora. Acho isso é muito importante. Vamos falar de tudo, né? Nossa vida é tudo, então a gente tem que conversar de tudo. Bom, queria agradecer muito a Bruna, ao Bronze, Pedro, é difícil falar Pedro. Falar do Bronze, também é difícil falar Bruna, só falar Gabs, né? Agradecer vocês aí pelo tempinho. Acho que o convite já tinha sido feito há muito tempo, né? Muito tempo, demorou, mas estamos aqui, né? Tarda, mas não falha. Mas chegamos no dia, acho que todo mundo que está assistindo, que vai acompanhar, acho que aprendeu bastante coisa. Acho que tenho certeza que tem bastante gente querendo fazer neurociência aí, por esse bate-papo que a gente fez hoje. E é isso. Agradecer vocês. Falar para todo mundo acompanhar lá o canal Vestia Nós, dá aquele like, acompanha. Vai acompanhar a Bruna e o Bronze também agora, a partir de agora lá na descrição. Daqui a pouco acompanha o podcast também, que logo, logo já está saindo. E é isso, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.